Os cafés produzidos por animais. O mais famoso café e também mais antigo dessa lista é o Kopi Luwak, que foi o primeiro a usar a digestão de animais com um modo de refino dos grãos. A origem do uso começou no início do século XVIII, quando os holandeses começaram a plantar café nas ilhas de Java e Sumatra na Indonésia, que faziam parte de suas colônias. Os holandeses tinham a política de proibir que os agricultores locais coletassem cafés das plantações para seu próprio uso. Com isso não demorou muito para que os nativos perceberem que uma espécie de civeta, animal parecido com um gambá, consumia o fruto do café e que em sua fezes podia-se coletar os grãos não digeridos. Civeta. Os locais então recolhiam os grãos dos excrementos, os lavavam, torravam e moíam, e produziam seu próprio café, que acabou ficando famoso entre eles e logo entre os holandeses também. O nome Kopi Luwak é diretamente traduzível para café de civeta, já que Kopi é a palavra indonésia para café, e Luwak é o nome local do civeta. O civeta de palma asiático, a espécie usada para produzir o café, são essencialmente frugívoros, alimentando-se de bagas e frutas polpudas. A grande diferença que faz esse café ser um dos mais caros do mundo, é que os grãos, quando ingeridos pelo animal, que ao fazerem o processo de digestão acabam alterando o sabor e o tornando único, além do processo ser extremamente trabalhoso. Com a fama do Kopi Luwak, outros tipos de café começaram a ser produzidos usando a mesma técnica. A parte triste é saber que ultimamente animais estão sendo explorados para a produção desse café. Civetas na Indonésia, Tailândia e Filipinas são mantidos em jaulas e forçados a comer, apesar de ser um produto promovido como se fosse um artigo silvestre colhido de animais livres. Muitas fazendas usam animais em cativeiro para a produção. O preço varia na mídia de $1.000 o quilo. Jacu. Do estado do Espírito Santo vem o café chamado Jacu Bird Coffee. A história começa na fazenda Camocim, na região da Pedra Azul, onde suas plantações ficam próximos à Mata Atlântica. Lá constantemente a plantação era invadida pelas aves chamadas jacu. As aves que consumiam só os melhores frutos eram um problema sério para os fazendeiros, que chegaram até impedir permissão para efetuar o controle na população desses animais. As aves foram salvas quando os proprietários ficaram sabendo da existência do café Kopi Luwak. Não demorou muito para terem a mesma ideia, e usar as fezes dos jacus para produzir o café mais caro do Brasil. O jacu é uma espécie de ave nativa da América do Sul e Central, que vive em florestas, com plumagem escura, pode chegar a ter 85 centímetros de comprimento. Jacu. Preço R$165, um pacote de 250 gramas, ou somando, R$660 o quilo. Quati. Do Peru vem o café Misha da empresa Chanchamayo Highland Coffee. Ele é processado nas terras altas da Amazônia peruana, na América do Sul, pelo Quatis. A fazenda usa 60 quatis para produzir cerca de 450 kg por ano. Os quatis são uma espécie de guaxinim comuns em toda a América do Sul, muito encontrados inclusive nas matas do Brasil. O preço, $1.400 o quilo. Elefantes na Tailândia e produzido o Ivory Black Coffee, usando elefantes no mesmo processo dos outros da lista. Ele atualmente é considerado o café mais caro do mundo, principalmente por causa da dificuldade de produção. Apesar do elefante ser um animal muito maior que os outros da lista e poder consumir uma quantidade maior de grãos de café, os elefantes têm o defeito de mastigar os grãos diferentemente dos outros animais que os engolem inteiros. Com isso, boa parte dos grãos de café comidos pelo elefante acabam não podendo ser aproveitados, o que faz que para se produzir 1 kg de café, cerca de 33 kg são comidos pelo animal. Um detalhe interessante é que o café é produzido no Golden Triangle Asian Elephant Foundation, uma fundação que é um refúgio que cuida de elefantes resgatados. Cerca de 20 elefantes produzem o café e 8% dos lucros ficam com a fundação. Preço: um pacote de 35 gramas custa $66,
Então 1 quilograma sai cerca de $1.850.